Agora é minha vez, então... Pessoal, eu vim aqui para todo mundo ficar meio apavorado comigo, né? Porque eu vim apresentar o contraponto. Toda discussão, ela só tem a crescer quando você olha os dois lados. E eu vim olhar o lado da inclusão errada. Porque a gente não pode entrar naquela do, oh, não, tudo é direito, tudo é inclusão, e a gente está cometendo alguns erros no caminho. E eu vim falar a respeito disso. Tá? Como diria aquele sábio chinês, de 1500 anos antes de Cristo, chamado Abelardo Barbosa, também conhecido como Chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou falar sobre os erros de diagnóstico e os impactos dele nas escolas e na sociedade. Então, aquele cara bonito ali da foto sou eu, não tem Photoshop, tá? Sou doutorando em psicologia cognitiva pela Universidade de Buenos Aires, então eu tenho que, infelizmente, ir lá aturar os argentinos algumas vezes, tenho que ir lá e voltar. Eu estou realizando a minha pesquisa na UFSC, no Laboratório de Genética do Comportamento. Sou mestre em neuropsicologia pela UFSC. Sou especialista em neuropsicopedagogia, recursos humanos, ciências militares, neuroeducação. Ciências militares também fiz graduação. Eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Tá? Então, aqui na área, eu morei em Campinas, que é aqui perto, né? Durante um ano, durante a escola preparatória. E eu tenho a doença degenerativa e eu fui reformado. Então, quando eu tinha 30 anos de idade, o exército me reformou. E foi uma das piores coisas da vida. Com 30 anos de idade, você ir para casa, se sentir um inútil, é muito ruim. Quem acha que, pô, não, aposentado, que beleza. Foi péssimo. Então, eu fui realmente descobrir a minha vocação já velho, já um pouco mais velho, né? E foi o que realmente me deu ânimo. Tá? Além disso, eu sou teólogo, cientista militar, administrador e estou cursando psicologia na UFSC. Eu sou mestre e doutorando em psicologia, não sou psicólogo. Estou cursando na metodologia Zeca Pagodinho de aprendizagem. Tá? É devagar, é devagarinho. Vou cursar até porque, vamos lá. Eu tenho clínica, trabalho na clínica, faço doutorado na faculdade, sou casado, 4 filhos, uma filha deficiente, esposa autista, meu pai e minha mãe precisam de mim para praticamente tudo. Assim, eu tento de 2 às 4 da manhã dormir, para dar conta. Sou aplicador ABA, trabalho na clínica principalmente com a parte de avaliação de transtornos e sou professor de pós-graduação. Tá? Tive a oportunidade de ter que ser professor da Marilice. Marilice, te tirou quanto na minha matéria? 10. Tem certeza? Claro. Ah, tá. Muito bom. Porque o professor era bom, né? O professor era bom, aluno é melhor ainda, né? Pode passar. Pessoal, os diagnósticos psíquicos e neurológicos, então, eles têm aumentado muito. E, com relação a isso, a gente tem que ver 2 questões. A questão do genótipo e do fenótipo. O que é o genótipo? Seu gene, está no seu DNA. E o fenótipo é aquilo que é o seu gene mais o ambiente. Ah, eu tenho um gene maravilhoso, a saúde da minha família é maravilhosa. E eu só como no McDonald's de manhã, de tarde e de noite. Puxa, eu infartei aos 40 anos. Querido, você fez o seu fenótipo, que é aquilo que você aparenta, que você demonstra, o teu fenótipo está péssimo, apesar do seu gene ser excelente. Por quê? Porque você prejudicou ele através do ambiente. O mesmo vale para o uso de droga, bebida, etc. Cigarro. Então, as causas ambientais, elas são muito importantes porque elas alteram o fenótipo da pessoa. E uma das coisas que o pessoal fala, mas está aumentando tanto o número de neurodivergentes. Pois é. Pergunta para os avós de vocês, vovó, alguém usava droga? Você conhecia? Não. Ou se conhecia, era aquele cara que todo mundo evitava. Meu Deus, todo mundo sabe que usa droga. Hoje em dia você chega com um grupo de pessoas de 20 anos e você vira assim, você conhece alguém que usa droga? Aí você vai virar todo mundo. A droga está ao alcance de todo mundo, está muito facilitado. E eu recebo muitos pais de pacientes, não, mas eu só usava maconha, não, mas eu só fumava cigarro. E isso tudo vai alterando o seu fenótipo e o seu filho, o genótipo dele é fruto do teu fenótipo e do fenótipo do seu parceiro ou parceira. Pode passar? Pessoal, isso daqui saiu na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, né? Vamos lá, 33% de crianças com autismo. Pessoal, pode passar? Então, para quem acredita, aproveita, o Papai Noel está chegando e escreve a cartinha. Tá? Pessoal, nós não temos 1/3 das crianças com autismo. O que nós temos é 1/3 de crianças que têm o
fenótipo do autismo. Dentro delas, existem as genotípicas e as fenotípicas. Por quê? Porque a criança, o que ela tem de estímulo é um negócio chamado, que eu costumo falar, que é o instrumento de trabalho do capeta. Que o que é? Que é esse maldito aparelhinho que fica o dia inteiro na cara do focinho da criança. Tá? Então, o fenótipo do autismo é o que está predominando. E muitos dos erros na clínica vêm disso. Não se reconhecer a diferença do genótipo e do fenótipo. Pessoal, os diagnósticos mal feitos. O primeiro, apesar de eu falar das confusões, mas vamos lá. Existe a relação comercial. Interessa colocar que a pessoa tem o problema. Quantos pais chegam lá? Ai, doutor, Renato, tem como botar que ele é autista? Olha, ele é autista, tá? Por quê? Aí a pessoa, a primeira coisa que me pergunta, eu tenho direito ao desconto do IPI do carro, não tem? A pessoa está carimbando o filho pro resto da vida e trocando isso por 20 mil de desconto no carro. A pessoa está querendo ter a facilidade de ter acesso a algumas coisas, até a fila do banco. Para quê? Tem que ser que tem gente que leva no banco, né? E para poder, por um diagnóstico, ter alguma vantagem. Isso existe, tá? E existe o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É aquele negócio. Eu procuro a informação que me atende. Eu procuro exatamente aquilo que vai me trazer benefício. Pode passar? Pessoal, vamos lá. Pensem aqui comigo. Com relação a essa questão toda, você levar no médico, tá, e ter um diagnóstico, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Pensem comigo de verdade. O médico apalpa o seu seio e ele vê um nódulo. Aí ele fala, ô Dila, vai no médico, ele apalpou o seu seio e você está com um nódulo aqui. Então vamos te operar hoje à tarde e retirar o teu seio. Hoje, vai fazer hoje? Ou você vai pedir um ultrassom, uma mamografia? O uso de coquetel, olha só, o teu filho está com tosse. Ah, a criancinha está com tosse. Ah, então vamos dar coquetel da tuberculose para ele. Afinal, quem está com tuberculose tem tosse. Você ia dar 1 ano de coquetel de tuberculose? Ou, pô, doutor, olha só, eu estou com dor no dedo. Não, tudo bem, vou fazer a cirurgia e botar a placa. Vamos botar parafuso. Você faz isso sem nem fazer um raio-x? Por que diabos o nego vai no médico ou algum especialista em 15 minutos sai com um diagnóstico de autismo? Como? Pode passar, por favor. Você sempre tem que solicitar elementos que vão comprovar, que vão aprofundar. Leonardo, mas não tem exame para autismo? Não. Mas tem um monte de teste neuropsicológico e neuropsicopedagógico. Eu não costumo falar na questão de neuropsicológico ou neuropsicopedagógico, eu falo neurocognitivo, porque os dois são da mesma natureza. Sabe? Então, pessoal, como que você diagnostica? Pô, mas Leonardo, o que isso tem a ver? Tem a ver para você entender o porquê que estão tendo diagnóstico errado. As pessoas levam e esquecem, por exemplo, que vão botar assim, na segunda-feira, eu levo o Joãozinho, vamos tomar sorvete? Vamos! Vamos lá. Chega lá, você leva ele no posto de saúde, chega uma pessoa de branco e taca-lhe uma injeção na bunda. O Joãozinho volta cabreiro para casa. No outro dia, você leva o Joãozinho na clínica para ver o pediatra, para ver se tem autismo ou não. O Joãozinho já chega assim, quando ele vê aquele homem de branco, assim, ó. O médico chama, ele nem responde. Ah, é autista, não olhou para mim, chamei 2 vezes, não olhou para mim, é autista. Acontece muito. Então, como é que a gente diagnostica de verdade? São métodos qualitativos versus métodos quantitativos? Não são. Pode passar? Na verdade, são mais. Um mais o outro, pessoal. Pode passar? Pode passar? Pessoal, um diagnóstico correto, ele é dado por observação. Sim, a observação é importante, mas ela é o menos importante. Ela é dado pela anamnese. Por que anamnese? Que, pessoal, olha só. Você vai, não, mas olha só, eu nasci saudável, minha mulher nasceu saudável, casal na anamnese lá. Aí você descobre que antes da concepção da criança, fumavam, usavam drogas, a criança foi gerada em Woodstock com os pais tomando cerveja e usando heroína. Então, por que será que a criança nasceu assim? Por que será? Testes neuropsicológicos, eles são testes
que são validados com milhares de pessoas. Pegam milhares de pessoas, fazem os testes, verificam aqueles que têm o índice mais baixo, mais alto, verificam quem se enquadra e quem não se enquadra. Então, você tem que utilizar testes que vão medir todas as funções cognitivas, linguagem, funções executivas, percepção, atenção e também escalas. Sempre lembrando que escalas, elas sofrem o quê? Influência do observador. Se o observador for muito cri-cri, ele vai pegar a escala e ele vai preencher de forma que todo mundo tem problema. Quando é só uma mãe e um pai que não querem acreditar que o filho tem, eles vão preencher dizendo que a criança é o Batman. Então, toda escala deve ser observada a seguinte metodologia. Ela tem que ser feita de forma multiambiental. Tem que preencher a família, tem que preencher a escola. Se a criança vai para o judô, alguém do judô. Se a criança vai no grupo da igreja, alguém do grupo da igreja. Tá? E assim a gente pode realmente dizer se o diagnóstico ele é ou não assertivo. Pessoal, voltando para a questão então, dos vieses aqui. Profissionais, eles estão muitas vezes influenciados. Por quê? O número está aumentando. Gente, o número está aumentando. Por quê? Porque a questão da relação entre o genótipo e o fenótipo, ela está sendo altamente prejudicada por um ambiente pior. E também por genes piores. Tá? Mas, então, o número tem aumentado. Aí você vai no médico, o médico ele já está com aquele viés de confirmação. Está aumentando o número de casos de autismo, então quem chegou parecendo autista é porque é autista mesmo. E não é assim. Então, volta um, por favor. Voltar, então andando para frente. Volta. Aí, obrigado. Então, às vezes o paciente tem um sintoma e não. Olha só, ele é autista, ele é TDAH, ele é DI. E é só um sintoma, pessoal. Quando você precisa, se você pegar o DSM-5, você vai ver que para enquadrar em TDAH, por exemplo, você tem 4 categorias principais que têm que ser atendidas. E dentro da primeira, que é a mais importante, existem 9 subitens para a atenção e 9 subitens para impulsividade. Tem que cair em 6 desses 9, de um e do 9 do outro. Então, um sintoma, que é negócio, se seu filho pula, brinca, corre, não para, se suja, cuidado, ele pode ser uma criança. Pode passar? Então, pessoal, não, pode, volta um, por favor. Volta um. Tá, então, não, beleza, então pode passar de novo, então sou eu que sou burro mesmo. Tá, obrigado. Então, pessoal, os prejuízos que esses erros de diagnóstico, esses diagnósticos assodados, que são dados baseados em, não, vamos atender os números, vamos atender, então, a um sintoma. Pessoal, muitas vezes a criança tem um sintoma de, vamos botar assim no TOD, que, o TOD, a criança não respeita isso e aquilo. Cara, vocês sabem quantos, eu tenho mais de 300 avaliações feitas. Sabe quantos casos de TOD eu diagnostiquei até hoje? 2. Primeiro, porque TOD não agride. Se agrediu, é porque é transtorno explosivo intermitente, que é, vamos botar assim, um degrau acima. Se é problema de controle inibitório. Se não é controle inibitório, isso é, a criança fez porque quis, não é nem TOD nem TEI, é TC, transtorno de conduta. É diferente. Então, muito diagnóstico de TOD errado. Será que meu filho é TOD? Nem na escala ele é, minha filha, quanto mais TOD. Então, pessoal, cuidado. Aí ele não respeita. Aí você chega e pensa, que horas ele dorme? Aí é a hora que ele desliga o videogame. Mas que horas ele desliga o videogame? Que horas você desliga o videogame? Aí é a hora que ele quiser. Mas por que você não desliga? Porque o videogame é dele. Aí eu viro pra criança, você trabalha onde, pequenininho? Que você tem dinheiro para comprar o PlayStation? Mamãe me deu. O videogame é dele? É você que deu? Quem paga a conta de luz? É ele? Não, sou eu. Eu falei, peraí, ele vai dormir de madrugada, ele tem 7 anos de idade, ele vai dormir de madrugada jogando. Aí, no outro dia o professor vira para ele, você tem que parar e sentar e fazer o exercício. Ele não faz. Ele tem TOD? Não, gente. Ele não tem nem aquele achocolatado, nem o Italac, aquele mais barato ele tem, tá? Então, os prejuízos dos diagnósticos errados. Vamos lá, pessoal. Eu estou falando aqui, eu tenho uma filha deficiente, ela tem mielomeningocele, que é medula exposta por uma abertura na coluna. Ela tem problemas motores, ela é epilética, a bexiga dela não funciona, o intestino não funciona, está condenada à fralda para sempre.
fez cirurgia para tirar metade do intestino, refazer bexiga, tem deficiência intelectual, autismo, TDAH. Gente, ela só não tem dinheiro, o resto ela tem tudo. Então, para mim, falar assim, eu só falo para vocês com tranquilidade. Mas, assim, eu estou vendo muitos pontos da inclusão, as pessoas abusando. A minha filha precisa de inclusão. A minha esposa é autista, minha esposa precisa de inclusão. Só que eu estou vendo muitos casos que estão sendo julgados errado e estão prejudicando. E por que eles prejudicam? Porque quando um direito é generalizado e todos passam a ter direito de forma errada, aquele direito deixou de ser direito, virou senso comum. E aí, se você tinha o direito de passar na frente na fila porque o seu filho tem um problema, mas todo mundo agora tem um filho tem problema, você voltou para o fim da fila de novo. Você não tem um caso de inclusão. Aí você passa a ter um caso em que uma sociedade inteira quer ser servida. Pessoal, então, prejuízo dos diagnósticos errados. Cara, já pensaram na sobrecarga em folha? São quantos professores? Todo mundo quer ter um professor especial para o seu filho. Ninguém quer chegar e ensinar o filho em casa. Eu não estou falando daquela criança que precisa, pessoal, por favor. Por favor. Eu estou falando dessas inclusões que estão vindas de erros de diagnóstico. Todo mundo, porque nego não quer ter trabalho em casa de ensinar. Aí o que acontece? A sala de aula tem 13 crianças, que nem a sala da minha filha tem 4 professores. Aí tá. As escolas, quando são particulares, minha filha está na pública, mas quando são particulares, meu irmão, a escola vai ter que diluir esse prejuízo. Ele pensa assim, eu tenho 20 salas de aula, agora eu preciso de 80 professores. Esse valor vai ser diluído entre os pais. Porque o pai da criança deficiente, ela não arca com o valor. Ela é errado como você aceita arcar com o valor do professor auxiliar. Não pode. Então, esse valor é diluído para todo mundo. Pessoal, pais de típicos ficam com raiva dos neurodivergentes. Por quê? Porque eles estão pagando mais caro. Porque eles estão vendo o filho deles ser muitas vezes até deixado de lado. Existe a recusa de alunos que precisam. Muita escola está falando assim, eu não tenho condição de botar 10 professores em sala de aula. Aí você vai lá, o teu filho tem um problema pequeno. Não, olha, não posso receber seu filho, eu não tenho estrutura. Ah, não, você vai entrar na justiça, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo bem, gente. Eu estou falando do prejuízo. Pô, não é nada, você vai ter dor de cabeça com isso. Então, erros na inclusão, erros de diagnóstico, estão gerando isso. Um monte de recusa em escola para atender a criança que precisa. E mesmo que a população cresça, o poder público tem dificuldade para abrir novas escolas. Porque, pessoal, eu não sou puxa-saco de político. Não sou. Mas não importa a esfera, município, governo do estado ou federal, eles têm um valor máximo para gastar. E nos municípios, por exemplo, é de 54% da receita corrente líquida para ser gasto com pagamento pessoal. Lei de responsabilidade fiscal. É lei. Se ele gastar 55% e ele for da direita, no outro dia a esquerda perde o impeachment dele. Se ele for da esquerda, no outro dia a direita perde o impeachment dele. Ele tem que seguir. Aí ele tem que abrir uma escola nova ali no bairro Vila do João. Ele não vai abrir a escola. Por que não? Porque ele não tem mais condições de pagar. Ah, mas isso, mas aquilo, ele tira de tal lugar, tira de outro. Despesa de pessoal, ele não vai poder ultrapassar. E ele tem que ver que, ao longo do ano, a turminha que tem ali 2 professores já, 2, 3, 4 alunos vão receber um diagnóstico e ele vai ter que ir entupindo de professor na sala. Tá? Pode passar? O aumento indiscriminado de professores em uma sala faz os alunos perderem o foco. Pessoal, o adulto numa sala de crianças pequenas, ele é o foco. Quando você tem, para 13 alunos, 4 adultos andando para lá e para cá, tira... Gente, a atenção de uma criança de 4 anos, ela é de segundos. Aí a professora está lá, fazendo aquele esforço sobre-humano, jogando cone para o alto, empinando bola com o nariz, para a criança prestar atenção. Enquanto ela está fazendo isso, o que acontece? Passa um outro professor na frente, um outro. Gente, as crianças perdem o foco. Então, Leonardo, você está falando que não tem que ter o professor? Não, gente. Eu estou falando que tem que ter para o que precisa. Só que do jeito que as coisas estão, qualquer criança que acordou, não deu bom dia, o pai leva no pediatra,
ganha diagnóstico e nós temos aí mais professor do que aluno na sala daqui a pouco. Professores sem aptidão ou formação estão apoiando os alunos com necessidades específicas. Aí você chega, você é professor auxiliar do Joãozinho, aí você tem curso de educação especial, pedagogia? Não, eu sou professor de biologia e fui colocado aqui para apoiar o Joãozinho, porque era quem tinha, não tem mais ninguém. Essa pessoa, às vezes, tem toda a boa vontade do mundo, mas ela não está pronta para aquilo. Alunos cujo nível de apoio seja mínimo não desenvolvem autonomia. Gente, o aluno tem precisa de apoio mínimo. Um diagnóstico mal feito, bota um professor que às vezes é aquele professor que vira assim, quero me livrar. E essa criança não vai ganhando autonomia, porque a pessoa, alguém faz por ela. Olha só, eu tenho 2 sobrinhos com deficiência intelectual e autismo, tá? A genética da família da minha esposa é muito supimpa. Os pais da minha esposa eram usuários de drogas. A minha esposa foi tirada da família, ela e a irmã gêmea dela idêntica foram tiradas da família, tá? Então, as duas têm problemas, e dos 5 filhos das duas, 3 da minha cunhada, 2 da minha esposa, 3 têm diagnósticos neurológicos. Um tem 4 meses, que é o meu filho mais novo, e uma sobrinha de 1 ano e 8, esses ainda não têm. Não pode vir que isso aqui não tem, tomara, mas ainda está muito cedo, de qualquer forma. Mas, pessoal, então, o meu sobrinho, 8 anos, ele tem diagnóstico. A escola encontrou a solução. A escola botou um professor auxiliar para ele, escola pública. Ela fica lá, Guilherme, desenha o quadrado, Guilherme, pinta o quadrado de verde. 8 anos. E o Guilherme está tendo um desenvolvimento totalmente incondizente com a idade dele. Ela está treinando a autonomia desse menino, ela está possibilitando as competências iniciais para leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático? Não. A inclusão, ela está lá com o professor, mas não está desenvolvendo. Pode passar? Então, volta, por favor. Por favor, cria-se uma cultura de facilitação que não está gerando melhora de aprendizagem. Não está dando melhora de aprendizagem no Brasil. Pode passar? O PEI está virando documento pro forma. Porque toda criança precisa de PEI. Então, é aquele negócio, foi o que o colega falou. O PEI é individualizado. Não está sendo, porque tem tantos que não é autismo, grau 1. Vai esse PEI aqui. Deficiência intelectual, vai esse PEI ali. Cara, cadê a individualização? Cadê a preocupação com a evolução dessa criança? Se nós tivermos 50 casos que precisem, nós vamos trabalhar com 50. Mas se nós temos 50 que precisa e precisamos fazer para 200, não dá. Pessoal, e para a sociedade, o que acontece? Nós temos um judiciário que fica sobrecarregado, todo mundo entrando na justiça pedindo direito, porque está baseado no documento, muitas vezes documento ético, mas essa criança realmente precisa? O juiz não está ali para dizer, eu discordo do ético. Então, o judiciário fica sobrecarregado. E aqueles que precisam vão para o fim da fila. Diminuição, isso acontece. A minha filha, para fazer terapia, para conseguir a primeira vez, foram 9 meses para o judiciário liberar. A gente tem 2 planos de saúde. Aí ela liberaram o dinheiro, ela fez durante 9 meses. Acabou o dinheiro, ficamos 8 meses esperando. Aí ela voltou a fazer agora, tem 2 meses. Esse dinheiro vai durar uns 6, 7 meses. E aí vão ficar meses de novo esperando. E a criança desenvolve. Aí desenvolve. E assim. Então, diminuição de direito aos reais necessitados. Planos de saúde mais caros, porque os planos de saúde eles vão ter que aumentar para todo mundo. Esse ano o plano de saúde aumentou 13% no mínimo, foi o mínimo de aumento. Mas 13% foi acima do aumento do salário mínimo. Aumento das recusas de atendimento por planos de saúde conveniando-se a clínicas de pior qualidade, pagando 30, 40 reais para um profissional para trabalhar com aba, profissional para trabalhar com um paciente que morde. Então, pode passar? Então, nós temos profissionais despreparados assumindo casos com que eles não sabem lidar. Isso é uma área que os melhores têm que assumir. Só que se nós temos um monte de diagnóstico que não atende, nós precisamos que obriga a atender. Nós temos muita gente que está indo na onda, o serviço não está melhorando e o paciente que tem um real problema não está tendo os melhores atendimentos.
Vários pacientes em atendimento simultâneo, gerando piores resultados. Gente, não sei dizer para vocês o quanto de porcentagem, mas a maior parte dos pacientes com transtorno do neurodesenvolvimento precisam estar só para a sessão, porque ele não presta atenção. Aí o colega do lado mexeu um lápis, ele está ali fazendo, pronto, o lápis já era, ele não lembra nem o que está fazendo. Possível quebra dos planos de saúde. Já pararam para pensar nisso? Quando os planos de saúde todos entrarem em recuperação judicial, que não tem as condições de pagar? Isso vai acabar acontecendo. E o SUS, totalmente sobrecarregado. O SUS não tem como dar conta. Gente, não tem. Se o SUS, como está difícil, imagina a situação aumentando. E para o futuro, nós vamos ter uma geração que está sempre justificada ao despreparo. Leonardo, mas isso que você está falando é fake. Gente, eu não estou falando do paciente que precisa. Eu estou falando dos diagnósticos errados que estão sobrecarregando o sistema. Aquele que simplesmente é uma criança muito ativa, tendo toda uma facilitação, um professor que às vezes vai fazer para ele, para não se incomodar, ele não está se preparando para no futuro se desenvolver, estar no mercado de trabalho, ser um pai, mãe de família. E nós vamos ter uma geração, então, que vai prejudicar a produtividade e vai prejudicar o quê? O desenvolvimento da célula máter da sociedade, que é a família, que já não está valendo muita coisa para a maioria das pessoas. Tá? Então, concluindo com uma conclusão, o aumento do número de diagnósticos ele é esperado, mas ele não pode ser vulgarizado. Diagnósticos limítrofes podem e devem ser observados por um período maior de tempo. Mas, Leonardo, eu quero o resultado. Eu falo para os pais, assim, olha, vamos iniciar uma estimulação, vamos iniciar uma ação. Por quê? Porque existe uma dúvida. O caso do seu filho é limítrofe. Isso não é ruim, isso é bom. Vai que ele não tem. Vamos estimular, seja com fono, TO, psicopedagogia, fisioterapia, psicomotricidade, vamos tentar, vamos ver. Vai que ele não enquadre, é só um problema de falta de estímulo. Então, gente, ter um carimbo, uma criança ter um carimbo de deficiência intelectual é eterno, tá? É eterno. Sempre dará alguém para chamar essa criança, de dizer assim, olha ali o retardado. Cara, isso que você quer uma criança que às vezes não tem isso. Então, um diagnóstico tem que ser muito cuidado. Então, escola e clínica tem que atuar de forma complementar, porque o foco é a criança, e muitas vezes a gente não vê isso acontecer. Pode passar? Prazos médios para alteração de comportamento são de no mínimo 6 meses para esvanecer. A criança tinha um comportamento que não era esperado, baseado na ausência de controle inibitório, falta de controle inibitório. São 6 meses para esse comportamento desvanecer, ele diminuir, e 2 anos para que ele vire comportamento padrão. 2 anos, eles só querem que resolva em 2 meses. Metodologias como a montessoriana ajudam muito, porque aumentam a autonomia da criança. Claro que dependendo do nível, do transtorno, ela vai precisar ser guiada. Pode passar?